A ação de perfurar os dois olhos da montanha em formato de peixe para transformá-la em uma fortaleza revelou a localização da última ilha, como mostrado pelo lendário Rox de Shebec. Seja bem-vindo de volta à tripulação do Tio Jorge. Vocês já ouviram falar dos títulos em One Piece, o Rei dos Piratas e o Rei do Mundo? Mas já se perguntaram se esses dois títulos são a mesma coisa ou se são totalmente diferentes? Luffy sonha em se tornar o Rei dos Piratas, enquanto Barba Negra busca se tornar o Rei do Mundo. Dois caminhos distintos, mas que inevitavelmente se cruzam em uma batalha pelo poder supremo. E tudo gira em torno dos Poneglyphs, as pedras que revelam o caminho para a ilha lendária de Laugh Tale, a mesma que Roger, o Rei dos Piratas, nomeou. Não se esqueçam, Barba Negra persegue impiedosamente os últimos Poneglyphs, herdados de homens marcados pelo fogo e navegando em um navio negro, com o poder de manipular a escuridão. Quando os quatro se juntarem, eles indicarão o caminho até Laugh Tale. Mas atenção, encontrar Laugh Tale pode até tornar alguém o Rei dos Piratas, mas não o Rei do Mundo. A única maneira de se tornar Rei do Mundo é derrubar o governo mundial, derrotar Imu e expor sua existência diante de todos, algo que até agora Imu jamais permitiu que viesse à tona. O lendário Rox de Shebec, no passado, foi o único a se infiltrar em Mary Joyce, o Santuário dos Dragões Celestiais. Lá, ele descobriu a existência de Imu, mas Shebec sabia que sozinho não poderia derrotá-lo. Seria necessário reunir um poder militar gigantesco para atacar a Fortaleza Sagrada. Somente assim ele poderia reivindicar o título de Rei do Mundo. Isso significa que Rei dos Piratas e Rei do Mundo são títulos diferentes. Quem chegar a Laugh Tale se tornará Rei dos Piratas. Já quem alcançar a ilha misteriosa revelada por Shebec terá a chance de se tornar o Rei do Mundo. Onde aí surge a pergunta: onde fica essa ilha? Por que ela é tão importante dentro do equilíbrio do mundo? Antes de encontrar o tesouro, Roger só conseguiu obter uma parte dele. A outra metade estava justamente na ilha que Rox havia revelado. E é isso que vamos explorar nesse vídeo. O lugar que Roger não conseguiu alcançar há 24 anos. Então, já prepara o seu café e vem comigo, porque agora a gente entra de cabeça na parte mais quente dessa história. Rox do Shebec, ao revelar a localização da ilha final, mostrou que ela não era nada além de uma terra desabitada no começo. Cerca de 44 anos atrás, piratas chegaram até lá e conseguiram sobreviver graças a uma organização secreta que explorava veios de ouro escondidos na ilha. Esse ouro acumulado se transformou em uma fortuna imensa, chamando a atenção do governo mundial. Mas por incrível que pareça, o governo não conseguiu eliminar os criminosos de lá, que se uniram e formaram gangues poderosas, fora do alcance até da própria marinha. O governo mundial sempre manteve os olhos nessa ilha, não só por causa do ouro, mas também porque acreditava que ali estava escondido um segredo ligado ao maior tesouro do mundo. No início, os piratas que chegaram à ilha não tinham a intenção de transformá-la em uma fortaleza. Eles apenas se estabeleceram na parte baixa do território e, como era de se esperar, logo começou o caos. Os mais fortes esmagavam os mais fracos, lutando pelas melhores posições para sobreviver. Foi aí que Rox do Shebec, junto com sua tripulação, desembarcou em Hatinosso, a Ilha dos Piratas, e traçou um plano para dominá-la. Mas dominar apenas a parte baixa da ilha não lhe daria a imponência que ele desejava. Então, Shebec tomou uma decisão ousada. Usou seu poder para perfurar os dois olhos da montanha em formato de peixe, transformando-a em uma gigantesca fortaleza de pedra. Parece simples, mas na verdade, esse detalhe é um dos segredos mais inteligentes que o autor deixou escondido. Se não observarmos com atenção, acabamos perdendo a profundidade da mensagem. A Ilha dos Piratas já era caótica por natureza. Ali, todos eram iguais. Não importava se eram fortes ou fracos. Ninguém conseguia dominar o território por completo. Mas Rox era diferente. Com sua inteligência e crueldade, foi eliminando competidores pouco a pouco, transformando inimigos em subordinados e unindo-os sob a sua bandeira. Foi dessa forma que Shebec conseguiu erguer o seu império do caos. Naquela época, Rox de Shebec já era o líder supremo entre os criminosos mais temidos do mundo. Se ele conseguisse dominar Hatinosu, a Ilha dos Piratas, ninguém mais teria forças para competir com sua posição. Mas Shebec não queria viver amontoado com os outros piratas na parte baixa da ilha. Em vez disso, escolheu se estabelecer no alto da imensa montanha em formato de peixe, separada do restante do território. Usando seu poder, perfurou os dois olhos da montanha, que na verdade serviam como janelas para observar o mundo exterior. Esse foi o primeiro passo para transformar a ilha em sua fortaleza particular. Com o tempo, corredores e passagens internas foram sendo escavados, formando uma verdadeira cidade dentro da montanha. Décadas mais tarde, quando Barba Negra assumiu o controle de Hatinosu, ficou claro o quanto aquela estrutura colossal já havia sido moldada por Shebec 44 anos antes. A partir desse ponto elevado, Rox se colocou acima de todos, como um verdadeiro soberano. Ele controlava tudo apenas observando de cima,
enquanto os demais obedeciam cegamente às suas ordens. Notaram a semelhança? Exatamente. Isso se assemelha ao que vemos hoje com o Rei do Mundo, Imu, que governa através do poder dos 5 anciãos. Cada um deles controla uma área específica, mas todos servem ao mesmo Senhor Oculto, responsável pela criação da Terra Sagrada de Mary Joyce, cujos mistérios ainda estão longe de serem revelados. Da mesma forma que os dragões celestiais habitam o ponto mais alto do mundo, em cima do Red Line, há 800 anos atrás o governo mundial foi fundado. Ali, os 20 reinos que formaram a aliança vencedora cravaram suas espadas como símbolo da vitória. Mas a história esconde um detalhe importante. Entre esses 20 reis, um deles traiu o pacto. O nome dele era Nerona Imu. Em vez de cravar sua espada como os outros, ele aproveitou a ocasião para manipular tudo e transformar a si próprio no soberano supremo do mundo. Hawks, por sua vez, também não tinha o controle absoluto de Ratinoso no começo. Ele apenas a conquistou e fundou sua base ali, apoiado por uma coalizão de piratas poderosos. A diferença é que, enquanto Imu se manteve nas sombras, Shebek proclamou abertamente seu domínio sobre a ilha. Mas havia uma limitação. Shebek era apenas o rei de uma única ilha. Para concretizar seu sonho de se tornar o verdadeiro rei do mundo, ele precisava de muito mais. Precisava do apoio dos gigantes de Elbaf e do poder lendário da fruta do diabo de um ancestral. Uma arma viva que poderia rivalizar até mesmo com o governo mundial. Por isso ele buscava repetidamente a aliança com Rathinos, um dos gigantes mais renomados, que possuía essa fruta lendária. E quando a aliança não deu certo, Shebek começou a planejar roubar o poder para si. Com falsas intenções de amizade, Hawks chegou até mesmo a entrar em castelos de reis gigantes, usando banquetes como desculpa, quando na verdade seu objetivo era sondar informações e, se possível, tomar a fruta à força. Seu plano era claro, repetir de forma grandiosa o que havia feito em Ratinoso, mas dessa vez em Mary Joyce. Com os gigantes ao seu lado e o poder lendário em suas mãos, ele acreditava que conseguiria derrubar o governo mundial. Mas, infelizmente para Shebek, o gigante que ele tanto queria ao seu lado disse que havia nascido na época errada. Se tivesse vivido 44 anos antes, certamente teria se juntado à tripulação dos Hawks para enfrentar o governo. Voltando ao presente, acredita-se que o Red Line esconde muito mais do que apenas a superfície de Mary Joyce. Existe um subterrâneo profundo, cheio de câmaras secretas. Uma delas abriga o misterioso chapéu de palha gigante. Mas há muitas outras salas que o mundo ainda desconhece. Quando o sábio invadiu Mary Joyce, ele conseguiu chegar apenas até a sala do trono vazio, onde supostamente nenhum soberano deveria se sentar. Mas o mais assustador é que guardas e reis desapareceram misteriosamente após avistarem algo que jamais deveria ser visto: a sala lendária. E aqui surge a questão: será que esta sala é o local onde Sabo realmente encontrou Imu? Ou ainda existe um lugar ainda mais oculto, onde os segredos mais sombrios do mundo estão guardados? O certo é que, da mesma forma que tesouros valem ouro para uns, para Imu e o governo mundial, os maiores segredos são justamente o que eles escondem a todo custo. Imu teme profundamente aquele objeto misterioso, mas não pode destruí-lo. Por isso, decidiu escondê-lo dentro da lendária sala secreta. Muitos acreditam que este seja o verdadeiro tesouro nacional, citado uma vez por Doflamingo. Se alguém conseguisse tomar posse desse segredo e ainda combiná-lo com o poder supremo da Op Op no Mi, teria a chave para se tornar o verdadeiro rei do mundo. Isso significa que o que está guardado em Laugh Tale, descoberto por Roger, na verdade era apenas uma parte do quebra-cabeça. Uma peça necessária para desvendar o que realmente aconteceu no século perdido e conquistar a soberania mundial. Os 5 anciãos reverenciam Imu como o soberano supremo, mas na realidade, ele não é um rei do mundo reconhecido. Seu poder se mantém apenas nas sombras, porque ele possui apenas uma parte desse tesouro. Roger, por outro lado, encontrou a segunda parte em Laugh Tale. Foi por isso que ele riu. Riu porque compreendeu que aquilo não servia para ele. Para alcançar o domínio supremo, era preciso não apenas encontrar a verdade, mas também ter a ambição de conquistá-la com guerra e poder militar. Exatamente como Shebek planejava atacar Mary Joyce. Roger não tinha esse desejo, por isso, deixou o futuro nas mãos da próxima geração. E é aí que entra Baba Negra. Para ele se tornar o verdadeiro rei do mundo, primeiro precisa alcançar o título de Rei dos Piratas. Isso significa encontrar o tesouro de Laugh Tale por meio da localização dos 4 Poneglyphs. Mas esse é apenas o primeiro passo. O segundo será reunir forças suficientes para atacar Mary Joyce e obter a outra parte do Tesouro Nacional. Somente unindo essas duas peças, o tesouro estaria completo. E com isso, Barba Negra teria o poder para reinar sobre todo mundo. Não como um governante oculto nas sombras como Imu, mas como um soberano absoluto e público. Eiichiro Oda é um verdadeiro gênio. Mesmo quando nos mostrou os planos dos Piratas Rocks, ainda deixou em aberto o mistério do One Piece. A narrativa é impecável em cada detalhe, não acham? E é por isso que continuaremos buscando mais pistas e teorias para compartilhar com vocês. E é assim que chegamos ao ponto crucial. Em One Piece, existem 2 títulos supremos: o Rei dos Piratas e o Rei do Mundo. Roger alcançou Laugh Tale e riu da verdade, mas não teve a ambição de dominar. Já Imu governa nas sombras, escondendo o maior segredo da Terra Sagrada de Mary Joyce. Agora, Barba Negra segue os passos de Shebek: conquistar os 4 Poneglyphs, chegar a Laugh Tale e, em seguida, atacar o governo mundial para revelar a outra metade do Tesouro Nacional. Somente quem unir as duas partes poderá reivindicar o trono do mundo. Mas aí fica a pergunta para vocês:
Será que Luffy vai parar Barba Negra antes disso? Ou veremos pela primeira vez a Win conquistar não só o título de Rei dos Piratas, mas também o de Rei do Mundo? Deixa aí nos comentários a sua teoria, porque eu vou ler todas. E se curtiu esse mergulho na história, já deixa o like, se inscreve na tripulação do Tio Jorge e ativa o sino para não perder as próximas teorias do universo One Piece. Nos vemos no próximo vídeo, marujos!